Começando o programa de hoje, a gente está aí para 17 estados do Brasil, em canais abertos e fechados. A gente também está pela banda larga KU, parabólicas espalhadas pelo Brasil. E não só dentro desse contexto, nessa plataforma, mas também nos múltiplos canais digitais do Grupo Meio Norte de televisão. O nosso convidado de hoje é uma autoridade em várias áreas. Eu até perguntei, você tem certeza que você não tem 70 anos? Já eu digo quem é. Ele é nutrólogo, cardiologista, ele tem clínica médica, ele é médico do esporte. Das 20 coisas que eu sei que ele é, de cabeça eu lembro dessas só, mas ele é muito mais coisa. Mas o mais importante que ele é uma referência na área de saúde, na área de medicina, que tem chamado a atenção não só do Brasil, mas de outros países, sobre o modo como ele enxerga a saúde das pessoas, a nossa saúde. Um jeito holístico, um jeito muito singular que tem dado resultado para muita gente, que tornou Dr. Carlos Portela, nosso convidado de hoje no Falando Nisso, para essa entrevista, uma referência e um modelo que tem sido seguido por muita gente. Ele não se conformou em ser só uma coisa, ele disse que aquilo ali não dava conta do que ele estava vendo, que ele precisava saber mais, e a partir daí, literalmente, o céu é o limite para ele. Bem-vindo ao nosso programa, muito feliz de estar conversando com você. Ele não para. Você dorme, você tem um médico de sono, não tem para você? Quero agradecer o convite, tá, Maia? Fico muito feliz de estar aqui com vocês, fico muito feliz de estar na minha terra natal. É com muito prazer que a gente faz o teu programa, que a gente fala para o teu público, tá? E trazer um pouco mais sobre uma saúde diferente, uma saúde, como você falou, de uma forma singular, de uma forma simples. Hoje eu olho a saúde de uma forma completa, de uma forma onde que a máquina, ela acaba... você acaba entendendo de uma forma mais fácil, né? E é essa a nossa mensagem, e principalmente trazer a performance e a saúde numa simples comunicação. Na sua trajetória, doutor Carlos, assim, o que te chamou a atenção? Você começou com clínica médica, foi para cardiologia, e o que despertou em você? O que você viu e terminou levando a ser esse médico mais completo que você é hoje? Na verdade, eu fazendo uma retrospectiva da minha vida, né? Hoje a gente faz muito evento, muita palestra pelo Brasil afora, e falando muito da questão da medicina, da saúde, do empreendedorismo, né? Nós, na maioria das vezes, nós somos culturalmente, né, moldados através de uma crença, onde que o médico, ele tem que ser aquele tradicional, de estar dentro do consultório, ele tem que falar, o cardiologista ele tem que falar só do coração, o endocrinologista tem que falar só das regulações relacionadas a metabolismo, e por aí vai. Tá? Eu nunca me conformei com isso. Na primeira formação que eu tive, né, que é exatamente da clínica médica e da cardiologia, cuidar da pessoa era exatamente salvar a vida dela na fase final, né, numa parada cardíaca, numa UTI, né, e é de suma importância essa especialidade. Tá? Eu trabalhei boa parte da minha vida com isso. Mas chegou um dia que eu vi um dado, que é dado até pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, que chama cardiômetro. Ela calcula a quantidade de mortes que você tem no Brasil por minuto. No Brasil, a cada 90 segundos, uma pessoa morre do coração. Então, a partir desse momento eu vi, será que não tem como eu tratar e cuidar dessas pessoas de uma outra forma, ou seja, prevenir com que esse agravo não aconteça? Foi a partir daí que me despertou, né, a real necessidade de entender um pouco mais sobre as outras áreas. E aí, foi aí que eu conheci muitas pessoas, foi aí que eu na prática, né, que você realmente você cria aquela vivência, e foi aí que entrei no mundo do empreendedorismo, enfim, principalmente trazendo a saúde de uma forma de um pouco diferente, né, para a maioria das pessoas. Definitivamente você não atua só no seu estado, que é o Piauí, o nosso estado, mas você atua no Brasil inteiro e até fora do Brasil, em outros países. Queria que você falasse dessa jornada, como é que foi sair daqui e ser um nome nacional, e como é que você deixa de ser também um nome só nacional para ser um nome global na área em que você atua hoje, doutor Carlos? Eu tenho 10 anos fora de Teresina, na minha formação boa parte dela foi fora, foi em São Paulo, e eu nunca deixei São Paulo tanto na prática clínica como na área da gestão das nossas empresas.
Hoje nós estamos presentes em 14 países diferentes pelo mundo. Hoje eu treino equipes de formação, então, como também o próprio atendimento, né, a gente faz tanto presencial como do ponto de vista online, que facilitou muito isso. E a gente tenta treinar desde médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, educadores físicos, psicólogos, com essa visão realmente mais abrangente, essa visão mais holística relacionada à saúde. Tá? A gente traz a saúde como... Eu sempre costumo falar que existe uma tríade, tá, Maia? A maior parte das pessoas, elas não entendem por que acordam todo dia. Tá? Às vezes fica num sentido muito figurativo. Eu acordo para realizar meus sonhos. Eu acordo para trabalhar. Tá, mas por que a gente acorda para trabalhar? A gente acorda muitas das vezes para poder prover, para a gente poder ganhar dinheiro, para você comprar seu arroz, seu feijão, para você botar gasolina no seu carro, para você pagar seu aluguel. Mas para isso eu preciso de trabalhar. E para trabalhar eu preciso de energia. Aí onde entra a saúde. A saúde ela é dependente do tipo de comida que você come, do teu tempo de descanso, de como você controla suas emoções, de como você controla seus níveis de estresse. Só que num mundo tão globalizado e um mundo tão cheio de informação, a maioria das pessoas, elas praticamente parece que elas estão que meio perdidas. A sensação, na maioria das vezes, que eu tenho é que hoje a pessoa não sabe se pode comer uma fruta, se pode comer um carboidrato, o que ela pode comer, o que ela deve fazer. Ou seja, a gente atua exatamente nesse meio, né? No meio do trabalho, no meio psicológico, no meio emocional, no meio físico e trazendo uma saúde de uma forma mais simplista, tá? Exatamente trabalhando o dia a dia e aquilo que faz parte do cotidiano da pessoa, né? É interessante que o perfil de clientes nacionais que você tem são pessoas que correm muito, no sentido de trabalham muito. Cláudia Raia, né, que acabou de ser mamãe. Ela não lhe convidou para ser padrinho daquela menina, não? Existe vários nomes. A Cláudia é uma querida, hoje é uma amiga. Cuido dela, da família há quase 5 anos. Passamos por todo o processo, né, desde da gestação até o pós. Vários nomes hoje nacionais, de artistas, de globais. Tiaguinho, Maiara, Bruno De Luca, Latino, o Whindersson Nunes. Né? Você que está ajudando ele agora a ser ir para o UFC Combat? É uma turma bem querida e eu costumo dizer, né, o que tem de comum entre a maior parte dos artistas, das estrelas, né, a dor é muito comum, Maia. O cansaço, a fadiga, a cobrança, tá, o excesso de estímulo é comum. Lógico, na vida deles é bem mais presente, tá, mas é uma coisa que eu vejo também no nosso público de forma geral. Tá tendo muitas, né, chamadas as estrelas, né, mas o nosso público no geral, ele também é muito carente de uma coisa chamada cuidado, carinho, atenção, às vezes um tempo de qualidade que a gente fala, né, um tempo de consulta onde você possa escutar, onde você possa entender um pouco do que tem ao redor do trabalho, ao redor da família, né, o que tem por trás da história de cada pessoa. Eu acho que saúde faz parte disso, né? A saúde financeira, a saúde psicológica, a saúde emocional, a saúde física, a saúde espiritual. Tudo isso para mim é saúde. Hoje eu sou mentor de grandes nomes também relacionados à finança, a grandes empresas no Brasil e no mundo, mas por trás do grande desempenho existe uma coisa chamada força vital, que é uma energia. Sem saúde, sem energia, você não consegue motivar, você não consegue trabalhar, você não consegue fazer reunião, você não consegue ver onde é que está a maior parte dos problemas relacionados ao teu relacionamento, à tua empresa, ao teu trabalho, tá? Então, a forma da gente lidar com saúde, a forma da gente lidar com a performance é um pouco diferente do que a gente costuma falar sobre só desempenho, força, resultado. Não, por trás disso existe uma coisa chamada energia. Então, a maior parte do meu trabalho hoje é voltada para isso. É tentar mostrar de uma forma simples, de uma forma, às vezes, muitas das vezes figurativa, divertida, humorada. Tá? A palestra não é mais do que simplesmente falar sobre medicina. A palestra é falar sobre vida de uma forma descontraída e virou um show que vem, graças a Deus, vem ganhando espaço no Brasil. A gente tem projetos já em outros países a partir do segundo semestre. E é só o começo, né? Você, na verdade, tem um modelo de palestra que é uma forma de levar o que você sabe para mais pessoas de uma vez só. Eu acho muito interessante isso, porque não adianta só te ouvir numa entrevista, não adianta só... Acho que você impacta mais, né? Qual é o perfil do teu público hoje, doutor Carlos? Hoje, Maia, a gente tem um perfil voltado principalmente a empresários, a empreendedores, tá?
Lógico, tem muitos médicos, né, muitos profissionais de saúde que às vezes eles te olham como um espelho, te olham como a gente recebe muitas mensagens de redes sociais, como espelho desses meninos que estão iniciando agora, né, a carreira, fala assim, poxa, como que você conquistou isso, né? É, como que você fez esse seu caminho, né? Eu vejo muitas pessoas falando da medicina do esporte, da cardiologia do esporte, da nutrologia, mas mais do que a especialidade em si, existe uma coisa chamada base, né? Existe uma coisa chamada caminho, você tem que saber exatamente onde você quer chegar e para isso você tem que traçar um caminho. Nesse caminho existem dificuldades, nesse caminho existe muitas vezes tropeço e eu costumo falar, o sucesso ele vai mais das vezes que você consegue levantar do que simplesmente, eu tropecei, eu tenho que levantar e tenho que... Não. Quanto mais vezes você conseguir se levantar e saber que o final do caminho tem aquele potinho de ouro, tá? É aquilo que você sempre vislumbrou, é aquilo que você sempre sonhou, eu acho que essa é a chave, é o caminho para todo início de qualquer processo. O jeito que você atua é muito preditivo, isso está claro aí nesses teus 10, que não parece 10, né? Parece até que é mais, né? Pela repercussão do teu trabalho. Mas assim, é muito preditivo, você trabalha muito com predição. Como levar isso para o perfil dos teus pacientes, que você mencionou aí, que são diversos, né? Num mundo em que é tão imediatista, num mundo em que as coisas estão rápido e um mundo em que a mudança de hábito é um grande desafio hoje, doutor Carlos? Maia, eu costumo falar que existe uma sequência aqui meio lógica, né? Muitas das vezes a gente tem um pensamento, né? A gente começa a vida cheio de sonhos, né? Eu quero ser bem reconhecido na minha profissão, eu quero conquistar uma casa, um casamento, né? Todo esse conceito é formado na nossa primeira infância, na nossa adolescência, tá? Existem várias crenças que são trabalhadas, né, no meio que a gente convive de trabalho, de relacionamento. Então, eu costumo dizer, desde a minha infância, desde meus 13, 14 anos, eu sabia muito bem onde eu queria chegar. Mas não como eu queria chegar simplesmente como médico, não simplesmente do ponto de vista financeiro. Eu sabia muito bem o que eu queria fazer e como que eu queria impactar. A chave, na maior parte das vezes, que eu falo assim, até no sucesso, não só sucesso financeiro profissional, é exatamente você se sentir bem com aquilo que você faz. Tá? Eu costumo dizer, por mais que, né, eu escuto muito disso, você é muito novo, como é que você conquistou tudo isso? Eu digo assim, nossa, dos 13 aos 35 existe uma longa carreira. Dos 13 aos 35, manhã, tarde, noite de madrugada, manhã, tarde, noite de madrugada, manhã, tarde, noite de madrugada, existe um caminho muito longo, tá? Nesse caminho você precisa ter muito psicológico, você precisa ter muito emocional. Eu costumo dizer que existe a teoria do teto, tá, Maia? A teoria do teto, para mim, é aquela que todo mundo vai bater no teto e vai voltar. Era financeiro. Eu conquistei o financeiro. Cheguei lá, eu vi, não era isso. Era o reconhecimento. Eu cheguei lá, não era isso. Era ser bem conhecido na minha profissão, era fama. Cheguei lá, não era isso. Eu digo isso porque eu sou médico de muitas e muitas pessoas famosas. Eu conquistei a fama, o reconhecimento, o dinheiro, mas eu te falo, a coisa que mais me arrepia hoje é eu ver, né? E eu realmente ver que pessoas mudam de vida. Eu consigo ver que casais mudam, eu vejo que famílias mudam, que filho, que pais, que relações. Ou seja, minha principal função hoje, na maior parte das vezes, é tocar uma família, um casamento, uma pessoa. E não é simplesmente criar um hábito sobre alimentação, um hábito sobre sono, um hábito sobre atividade física. É exatamente, às vezes, tocar lá no fundo da alma e te falar assim, ei, a vida é mais do que isso. A gente fala, né, a vida é um sopro. Eu não sei o que é que vai ter amanhã. Então, eu descobri aos 31 anos de idade, né, e eu falo muito da minha história, nas minhas palestras, nas minhas apresentações, eu descobri aos 31 anos de idade o que é realmente o papel de ser médico. Né? Eu sou médico, ainda costumo dizer, romântico. Eu gosto daquele, não é a medicina tratativa. É a medicina onde você consegue entrar dentro da cabeça, você consegue entrar dentro do coração, você consegue entrar dentro da espiritualidade da pessoa e você mudar todo um contexto. Tá? Eu acho que se você fosse me perguntar qual o diferencial do trabalho, da tua equipe, do que você ensina, é exatamente isso. É o ensinar, é o aprendizado e é o princípio da mudança. Medicina integrativa, né? Eu acho que você
desenvolve uma jornada que é muito coerente com o que você faz, né? Então, assim, você fala com muita verdade, né? Então, quando você fala, é impossível não ficar ouvindo, né? E a gente também ficar se fazendo perguntas. E eu tenho a impressão que você é daqueles que gosta de novas perguntas. Gosta de estar sempre se questionando e perguntando. Você é uma pessoa... A vida da gente é muito de sonhos, né? E eu acho que assim, você tem que sonhar. Mas para você realizar, você tem que colocar em prática. Para você colocar em prática e você ter realmente aquele resultado, você precisa de disciplina, você precisa de principalmente de resiliência. Tá? O caminho nunca vai ser fácil, mas ele precisa ser leve. No voo, eu estava pensando, há 6 meses atrás, eu fui convidado para participar de uma palestra em Harvard. Nunca pensei na minha vida, sabe? E quando eu recebi o convite, minha esposa estava ao meu lado e falou assim, você não ficou feliz? Eu digo assim, fiquei, mas você não está vibrando? Eu digo assim, cara, eu sempre plantei, eu sempre cuidei, eu sempre reguei. O que seria de diferente? Diferente seria se eu não colhesse. Então, assim, as minhas vibrações, elas são constantes. Mas há 6 meses, há pouco tempo atrás, sei lá, 1, 2 meses, quando eu recebi o convite de participar desse evento em Teresina, e assim, eu te falo, é uma das primeiras entrevistas que eu faço para um TV de Teresina, tá? Oba! Exclusiva! Muito difícil a gente conseguir assim, não, as agendas são muito complexas mesmo, e você viu nas últimas semanas a gente tentar um tempo. Mas eu tinha colocado na minha cabeça, eu tenho um tour de apresentações para fazer pelo Brasil e pelo mundo, né? E vai começar no segundo semestre. E eu tinha colocado a primeira cidade, Teresina, tá? E, enfim, veio esse lugar, o centro de convenções, esse teatro. Eu falei assim, cara, eu vou fazer esse evento lá. Vai ser um evento para 3 mil pessoas. E a gente tem um evento para 50 mil pessoas no Allianz Parque. Seria o final da turnê. E quando eu recebi o convite, né, da Rede Meu Norte, da Calor, enfim, eu falei assim, que mensagem é essa? Ou seja, eu estou antecipando algo, não. Então, o que eu vi? Eu vi assim, cara, eu vi Deus falar assim, ei, o momento não é no teu momento. Você tem que se preparar. O momento quem determina sou eu. Então, o que leva muito da minha vida hoje é me preparar. As pessoas às vezes só olham aquele médico famoso, médico das estrelas, enfim. Mas muitas das vezes as pessoas às vezes não sabem as perdas e sofrimentos, se o ressignificar. Hoje minha vida ela é voltada em ressignificar. Ressignificar perdas pessoais, ressignificar perdas próximas, perdas de familiares, perdas, enfim. Mas você ressignificar e ver assim, ei, existe um valor maior agregado em tudo isso. Eu queria que o mundo conhecesse o Piauí, né? E talvez acho que um pouco do nosso trabalho, né? Um pouco da nossa voz, ele vai chegar assim nesses 4 cantos e que essa mensagem possa chegar não só para o teresinense, mas que todas aquelas pessoas precisem de uma palavra de incentivo, de uma palavra de carinho, de uma palavra de impulsionamento e uma palavra realmente de força, né? Eu acho que é isso, é nosso papel. Para encerrar, doutor Carlos, onde você quer chegar? Quando você olha, a gente olha para esse garoto, que você é um garoto, e aí a gente vê uma pessoa que vive o fluxo, vive a jornada, né? Que traça planos, que é preditivo, que tem um reconhecimento nacional e atua já fora do Brasil, que é cheio de planos. Conta pra gente, só pra gente, ninguém tá ouvindo. Onde você quer chegar? Quais são os seus planos? Se você fizesse essa pergunta há uns 5 anos atrás, eu ia te falar, eu quero chegar nos 4 cantos do mundo, eu quero ser conhecido internacionalmente, enfim. Quando eu vejo tudo isso acontecer, eu costumo dizer, hoje eu acho que meu mente é mente, tá? Eu te falo assim, eu vivo numa busca constante de cada vez mais me abastecer com o espiritual. Eu já passei de todas as fases da vida, né? Por mais da pouca idade. Mas eu te falo, eu me abasteço muito do espiritual, porque acho que nos momentos mais difíceis é através dele que você consegue impulsionar pessoas, é que você consegue tocar pessoas. Eu já recebi vários recados, tá? De todas as religiões, de todas as pessoas, de todas as coisas, falam assim, Carlos, eu vejo teu nome na Times Square, eu vejo teu nome na Piccadilly Circus em Londres, eu só falo assim, eu creio, eu acredito, eu já sonhei com isso. Eu sei que isso vai acontecer, tá? Então, eu não busco viver da ansiedade, eu não busco viver de, o que vai acontecer daqui a 5 anos? Eu busco muito viver meu hoje, eu busco muito viver o processo. Se eu pudesse dar o maior recado para as pessoas, é assim, vivam o processo, tá? O processo, muitas das vezes, ele vai ser difícil e a gente tem que viver.
A gente só busca o resultado e quando a gente tem um resultado, a gente fala assim, poxa, mas eu não vi como passou. Eu não vi como foi a última semana, o dia já acabou, a semana já acabou, nós já estamos na metade do ano. E o que que eu já fiz? Entende? Então, hoje eu tento fazer o dia a dia, eu tento fazer o semana após semana. Isso me deixa cada vez mais tranquilo, sabe? Poxa, eu só estou no começo da vida, tenho 35 anos de idade. Imagina com 70, com 80, com 90. Então, meu foco hoje é sim, é fazer um bom trabalho. Eu disse que era a última pergunta, mas eu posso fazer mais uma. Como é que as tecnologias aliadas à saúde e à medicina fazem parte do teu trabalho? Porque no mundo que a gente vive hoje, é claro que você já sabe disso, a tecnologia ela é um caminho sem volta. Quando se trata de saúde, a gente está falando de dados. O Brasil é um país subnotificado, particularmente na área de saúde. E aí a gente olha para alguém, um médico do seu nível, onde você está, e principalmente com a visão que você tem, eu imagino o que você traz de ferramenta, de software, para as tuas empresas, para fazer principalmente as pessoas terem essa performance que elas querem. Ou de alta performance, ou numa performance adequada à sua profissão. Você é um médico de esporte, o esporte está em alta. É tanta coisa acontecendo em torno que orbita. É tanta coisa que orbita em torno da tua atuação, que eu fico imaginando quais são essas ferramentas tecnológicas que você usa, já que você também é muito ligado ao esporte e uma das tuas empresas é sim ligada ao esporte também. Como é que você trabalha com isso? Conta pra gente. Maia, hoje eu assino algumas tecnologias no país, né? Muitas empresas internacionais, norte-americanas, polonesas, dinamarquesas, espanholas, voltada para a performance, voltada para o desempenho. Hoje existe tecnologia que você imagina, tá? Hoje existe alguns treinamentos que você consegue em 20 minutos se você treinar 300 músculos ao mesmo tempo. Hoje existe tecnologias onde você caminha durante 20 minutos, isso equivale a quase 3 dias caminhando. Mas eu costumo dizer, uma base bem feita, tá? Ela sempre vai ser fundamental. A tecnologia ela é acessório, tá? Quando você não tem tempo, quando você precisa entrar na linha novamente, quando você precisa de um empurrão. Então, hoje eu trabalho as maiores tecnologias do mundo voltadas para performance, para recuperação, para recovery, para o que você imaginar. Tá? Mas o básico, ele sempre vai ser bem feito. Por isso que eu te falo, eu sempre trabalho no entendimento. Né? A tecnologia ela me facilita a entrada, ela me dá resultado, mas eu preciso ensinar esse paciente a criar o hábito. Tá? Existe uma coisa, né? Se você me perguntasse, Carlos, duas coisas fundamentais para você ter um alto desempenho, uma alta performance nos dias de hoje. Eu costumo comparar como quando você compra um celular, por exemplo. Quando você compra um celular, a primeira coisa que você faz é carregar a bateria. Ou seja, para você usar 6, 8, 10, 12 horas, sei lá, você tem que carregar a bateria. Então, a nossa vida, o nosso cotidiano, a nossa vida, ela começa através de uma coisa chamada sono. A maior parte das pessoas acham que dormir é passar 6, 8 horas na cama. E eles estão completamente enganados em termos de resultados. Então, eu trago algumas ferramentas, alguns mecanismos que eu explico como você melhorar a qualidade de sono, como você consegue carregar melhor essa bateria, esse teu corpo, porque se eu carrego, eu consigo trabalhar melhor. Outra coisa, meu corpo ele é uma máquina. Se ela é uma máquina, ela precisa de energia. A única forma que tem de dar energia no corpo é através da comida. A planta ela faz fotossíntese, o corpo tem que comer. Só que as pessoas elas acham que comer é colocar qualquer coisa na boca. E não é. Nós somos um carro a gasolina. Se você coloca óleo diesel num carro a gasolina, ele quebra. Coisa simples. Eu não vou falar que comer salada faz bem. Eu não vou falar que atividade física faz bem. Eu vou fazer o teu cérebro entender pela comunicação fácil. Isso são ferramentas neurolinguísticas, tá, Marcos? Onde na hora que você fala, na hora que tá, e aí isso impacta completamente na tua vida financeira, isso impacta completamente na tua energia, na tua disposição, no teu poder de raciocínio, no teu poder de decisão. Isso é saúde. Olha, e ele é o cara que eu tenho certeza que está convencendo o Whindersson Nunes a migrar do humor para o UFC Combat. Não, porque ele se transformou. Ele se transformou, gente. Ele fisicamente, né, é o que a gente vê, então é o que a gente pode falar, porque não convive.
Então, ele fisicamente, nossa, é outra pessoa totalmente, é outra pessoa. E é você que consegue fazer o Thiaguinho fazer todas as tardezinhas que ele consegue fazer no Brasil, porque eu nunca vi tanta energia igual aquele cara. Fafá de Belém vai voltar com tudo, né? Ontem ela teve na clínica, ela e a Carol, né? A mulher do Thiaguinho também. Eu digo assim, vamos mostrar esse antes e depois, mas não é simplesmente de físico, não. Nós vamos mostrar o antes e depois de passar 6, 7, 8 horas num festival, pulando carnaval, fazendo Réveillon. Isso é performance. Sem dúvida. Doutor Carlos Portela, muito obrigada pela entrevista. Obrigada por ter aberto teu coração, falado um pouco das tuas metodologias, falado sobre a sua carreira, dar dicas, né, despertar a gente e entender como que esse médico piauiense de 35 anos é uma referência nacional e agora uma referência global também, tá bom? Prazer, uma alegria conversar com você. Muito obrigada. Eu que agradeço, Maia. A gente está sempre aberto, tá? É um prazer estar aqui. Muito obrigada. Tá, então, a nossa entrevista com o doutor Carlos Portela. Eu tenho um recado.